Estamos de regresso ao NERB Talks, iniciativa que o NERB promove durante esta edição da Ovibeja, trazendo ao seu espaço à conversa empresários, dirigentes associativos e também técnicos. A conversa agora segue com João Coelho, ele é do Departamento de Iniciativa Empresarial do NERB AEBAL e vamos estar à conversa com o João um pouco à descoberta daquilo que é o trabalho deste departamento. João, obrigado por teres aceitado o convite para esta nossa conversa aqui. Começamos, se calhar, por enquadrar este departamento do NERB. Qual é a sua missão? Ora bem, o Departamento de Iniciativa Empresarial, no fundo, tem como grande objetivo criar projetos que, no fundo, as nossas empresas ou as empresas associadas do NERB e as empresas do Alentejo em geral, ou pelo menos da nossa área de intervenção, possam ter acesso. Esses projetos, basicamente, seguem 4 pilares. O primeiro pilar, eu diria que é o pilar do empreendedorismo, no fundo, fomentar novas empresas, criação de novos negócios. O segundo pilar tem muito a ver com as questões da inovação, no fundo, tentar fazer com que as nossas empresas consigam inovar e, para isso, muitas das vezes temos parcerias com entidades da área da investigação e também promovem, de certa forma, a transferência de tecnologia para as empresas. Depois temos um outro pilar, que é o pilar da internacionalização, que tem como base tentar fazer com que as nossas empresas consigam dar o salto e consigam internacionalizar-se. E eu diria que temos depois um outro pilar que é transversal a estes três, que é o pilar da capacitação, onde nós fomentamos programas que, de certa forma, promovam consultorias especializadas junto das empresas e que também fomentem questões da formação para, no fundo, colmatar lacunas que as empresas por vezes apresentam. Digamos que este departamento é quase que a sala de entrada naquilo que é o contacto dos empresários com o NERB, ou seja, pela sua área de abrangência, é muito por aqui que passa esta ligação entre os empresários e o NERB. Sim, é por aqui. Porquê? Porque estes projetos acabam por ser um pouco a porta de entrada para as empresas se juntarem à nossa associação. Porque quer nós queiramos, quer não, apesar de muitas das nossas empresas terem um espírito empresarial, um espírito associativo muito marcado, mas na verdade a grande maioria só se vem juntar ao NERB se nós conseguirmos dar alguma coisa em troca. E o que é que nós podemos dar em troca? No fundo, são estes projetos que de alguma forma tentam incrementar o crescimento das empresas e que tentem fazer com que elas ganhem escala e que ganhem mercado, como é óbvio. Neste conjunto de projetos que o NERB já levou a cabo, falamos, por exemplo, da internacionalização. A internacionalização para muitas das nossas empresas, que são maioritariamente pequenas empresas, muitas vezes nem médias, são pequenas empresas, seria praticamente impensável só por si uma pequena empresa alavancar um modelo que vise a exportação. É assim, os nossos projetos, o foco dos nossos projetos são microempresas. Não quer com isto dizer que pequenas e médias empresas não participem também nestes projetos que nós fazemos, concretamente nos projetos de internacionalização, até porque a grande maioria das médias e grandes empresas tem os seus projetos de internacionalização próprios. As pequenas e microempresas muitas das vezes é que têm dificuldade em criar o seu próprio projeto de internacionalização, até porque muitas delas não têm a escala. E estes projetos, o que é que nós tentamos fazer? É dar-lhes informação de mercados que eles de outra forma não conseguiriam essa informação, conseguimos metê-los a conversar com importadores e importadores que são selecionados com base na escala das nossas empresas, ou seja, não são, eu diria que importadores internacionais de grandes superfícies, têm que ser importadores de lojas à escala da nossa produção ou da produção dessas microempresas. E o que é que acontece muitas das vezes? É que não havendo escala por parte de uma só empresa de responder a uma nota de encomenda,
o nosso trabalho também é motivar as parcerias e a cooperação entre estas empresas para que todas juntas consigam dar resposta àquela nota de encomenda. E isso tem funcionado. Basta dizer que nós, eu diria que nos últimos 10 anos, e por acaso estas contas filas que há 2 ou 3 semanas atrás, numa apresentação que tive que preparar, nós nos últimos 10 anos conseguimos obter informação de 17 mercados. Ou seja, isto para as microempresas é muito significativo, porque 10 mercados que vão desde a América do Sul até à Ásia. Ou seja, e que são mercados interessantes, porque se não fossem interessantes nós não iríamos trabalhar. Ou seja, há aqui uma análise pré-projeto de verificar quais são os mercados que são interessantes para estas nossas micro e pequenas empresas poderem responder àquela procura. Dessa experiência, desses anos de trabalho, desses vários projetos levados a cabo, há hoje um feedback por parte daquilo que são as empresas da nossa região sobre esse trabalho, se o valorizam, se vão ter com o NERB no sentido de apresentar a sua própria candidatura a um determinado projeto que visa a internacionalização? É assim, nós, aliás, o NERB sempre tem tido, digamos que esta premissa. Nós, como temos nossos associados que elaboram candidaturas, nós não elaboramos candidaturas para empresas. Ou seja, elaboramos as nossas candidaturas, mas não elaboramos candidaturas para empresas porque temos associados que o fazem. De certa forma, estávamos a criar aqui uma concorrência que quase diria desleal. Mas somos muitas das vezes procurados por empresas que querem já avançar para o seu próprio projeto e aí nós reencaminhamos para esses nossos associados que elaboram essas candidaturas. Agora, nós somos também muito procurados por empresas para saberem quando é que nós vamos avançar com o próximo projeto de internacionalização. Só para dar um mero exemplo, nós quando iniciámos este processo dos projetos de internacionalização, os projetos de ações coletivas para a internacionalização, nós tínhamos extrema dificuldade em conseguir empresas que viessem falar com estes importadores. Eu diria que nos últimos 4, 5 projetos, nós já não precisávamos solicitar às empresas que viessem, ou seja, nós comunicávamos que ia existir, passado 2 semanas, um encontro com importadores e distribuidores estrangeiros e as próprias empresas entravam em contato connosco e diziam não, nós estamos interessados, ou seja, o que acaba por, de certa forma, responder um bocadinho à pergunta e validar aquilo que tem sido a estratégia delineada. O NERB reúne um conjunto significativo de empresários da nossa região. O João já nos disse que é hoje muito mais do que uma associação com o mero espírito associativo. Hoje o associado do NERB procura muito aquilo que é a prestação de serviços do NERB. O que é que o NERB tem para oferecer aos seus associados e aos empresários da região? Nós, neste momento, para além de todos estes projetos na área do empreendedorismo, inovação, capacitação, internacionalização, que na sua grande maioria até são projetos de acesso gratuito por parte dos nossos associados, continuamos a achar que os nossos associados valorizam que estes projetos sejam gratuitos para eles. Mas na verdade nós hoje em dia somos procurados para uma série infindável de situações. Nós neste momento temos uma incubadora de base tecnológica em que inaugurámos em novembro passado com 14 espaços de incubação física. Nós, no final de janeiro, tínhamos os 14 espaços de incubação física totalmente lotados. Para além disso, nós auxiliamos as empresas que lá estão instaladas a procurar negócio, no fundo a colmatar as lacunas que de certa forma encontram através dos nossos programas. Para além desse facto, também derivado de nós termos uma incubadora, nós somos uma das entidades certificadas para o programa Startup Visa do IAPMEI, ou seja, somos procurados por empreendedores estrangeiros que se querem vir instalar em Portugal e que concretamente querem se vir instalar na nossa incubadora aqui em Beja.
Neste momento também somos entidade acreditada pelo Empreende 21, que é um programa que está agora em vigor, desenvolvido pelo IFP e pela Startup Portugal, em que nós, como entidade certificada, não só elaboramos as candidaturas destes empreendedores, e aliás elaboramos-las porque, como somos certificados, e fizemos-lo porque não havia mais entidade nenhuma certificada para o Distrito de Beja e tinha que ser uma entidade sem fins lucrativos, nós somos obrigados, em virtude dessa certificação, a elaborar essas mesmas candidaturas. Fazemos avaliação de candidaturas do Empreende 21 provenientes de outros distritos que não o de Beja. E também vamos dar consultoria, mentoria, formação a estes empreendedores que, no fundo, estão a iniciar o seu negócio no âmbito do Empreende 21. Ou seja, nós neste momento, para além de todos os projetos que desenvolvemos com regularidade, formação, inovação, empreendedorismo e internacionalização, temos também esta nova vertente que, no fundo, é um apoiar o empreendedorismo, mas de uma forma mais vincada do que aquela que fazíamos aqui há 2 anos atrás. Ainda vamos voltar a conversar sobre a incubadora do NERB, mas ainda dentro desta lógica da prestação de serviços, uma preocupação que temos assistido por parte do NERB nos últimos tempos é a da proximidade ao território e aos associados e às empresas. Tem sido feito um esforço no sentido de estar presente, de marcar presença em todo o território? Sim, nós temos feito esse esforço. Eu diria que nós já o fazíamos, mas não de uma forma tão evidente como temos feito nos últimos 2 anos. E neste caso concreto, o atual presidente do NERB, o Dr. David Simão, tem sido uma pedra fundamental nesta proximidade, concretamente das autarquias locais, e o que estamos a tentar fazer é, no fundo, haver aqui um maior entrosamento, uma maior aproximação entre o NERB e os gabinetes de apoio ao empresário ou os gabinetes de apoio ao desenvolvimento. Isto porquê? Porque notamos que cada concelho tem as suas características próprias, mas há determinadas situações que são transversais a toda a nossa área de intervenção. E muitas das vezes estamos a perder, de certa forma, estamos a fazer determinados esforços que, havendo uma parceria forte e havendo aqui um elo de ligação entre os vários concelhos da nossa área de intervenção, não há duplicação de esforços e sobrando mais tempo, como é evidente, quer para os gabinetes de apoio ao desenvolvimento, quer para as próprias autarquias, quer até para o próprio NERB, que achamos que conseguimos conjugar isto de uma forma mais fácil e mais proativa e mais assertiva. Para terminarmos esta nossa conversa, queria voltar à incubadora do NERB, que foi recentemente inaugurada e, como o João já disse, está neste momento com todos os espaços ocupados, mas para recuperar uma afirmação de um anterior NERB Talks que tivemos aqui, em que o Luís Mira Croa, que tem a sua empresa incubada no NERB, dizia que estar incubado nesta estrutura é muito mais do que ter um espaço físico com condições e até com excelentes condições para ter a sua empresa. É estar inserido num conceito de empresas de áreas diversas e que permite, entre essas mesmas empresas, trocarem sinergias naquilo que é o seu trabalho. Esta declaração por parte de uma empresa incubada, como dizia há pouco, valida também aquilo que foi a estratégia delineada pelo NERB com a criação desta incubadora? Sim, até porque, aliás, quando esta incubadora nasceu, ou seja, o conceito da própria incubadora foi também muito no sentido de tentarmos colmatar lacunas que existem até as próprias entidades, ou seja, nós olhamos a questão do empreendedorismo e a questão desta base tecnológica como, eu diria que é quase evidente que tem que haver uma interligação entre centros de investigação, centros de transferência de tecnologia e associações empresariais.
E o conceito deste centro de incubação de base tecnológica, no fundo, é tentar fazer com que haja esta transferência de tecnologia de uma forma mais evidente junto das empresas. O mesmo se aplica com a questão das empresas, ou seja, o NERB não faz investigação, o NERB, na melhor das hipóteses, promove a transferência de tecnologia. Mas existem centros especializados nessa matéria e foi por isso que chamámos quer o Politécnico, quer o CEBAL, quer o CODE, para parceiros da própria incubadora de base tecnológica. No caso das empresas, as empresas quando escolhem um centro de incubação, para além do facto de haver serviços partilhados e até por estar incubado numa incubadora, permite que a empresa se foque apenas no seu negócio. Ou seja, há determinadas preocupações que as empresas que não estão num centro de incubação têm que ter, vai desde a limpeza, vai desde a eletricidade, vai desde porque há um candeeiro que a lâmpada se fundiu, no fundo, todas essas percas de energia que existem por parte dos empresários no centro de incubação, essas deixam de existir. Porquê? Porque, no fundo, a entidade gestora do centro de incubação acaba por ter esse tipo de preocupações. Depois, há também uma grande preocupação por parte do CIP NERB de tentar incubar empresas que se complementem umas às outras e que não haja aqui uma real concorrência. Não é que a concorrência não seja favorável até para as empresas poderem crescer, mas no centro de incubação, se elas puderem ser complementares, se puderem trabalhar em parceria, se puderem colmatar as lacunas umas das outras, ou seja, é quase ouro sobre azul, e é esse o espírito também de um centro de incubação. E é isso também que nós estamos a tentar fazer neste centro de incubação e esperemos que a breve prazo tenhamos aí uma novidade para poder avançar para a segunda fase, e é esse o espírito que pretendemos também para esta segunda fase, porque eu diria que se nós já tivéssemos a segunda fase construída, não teríamos lutados, como estamos agora nesta primeira fase, mas se calhar teríamos uma lotação a rondar entre os 80% e os 90% com base nas cartas de interesse que já recebemos. João Coelho, responsável pelo Departamento de Iniciativa Empresarial do NERB, esteve à conversa deste NERB Talks. Terminamos com esta expectativa criada pelo NERB de rapidamente poder avançar para a segunda fase da incubadora de base tecnológica, que é um dos objetivos do NERB.